Olá pessoal, saudações terráqueos, mais uma semana aqui de estudos pra gente. Pessoal aí do primeiro ano, a gente está fazendo essa parte de fechar a parte do movimento, né? O estudo da cinemática, que estuda o movimento sem a preocupação com as causas que produzem o processo com esses movimentos. E a gente está nessa atividade da semana 6 na questão da queda livre, que é um tipo de lançamento vertical, né? Corre na vertical. E fechamento daquela parte do movimento uniforme variado. A queda livre, o lançamento, a gente vai ver nesse agora lançamento vertical e no próximo lançamento oblíquo. Os lançamentos são tipos de movimentos uniformes variados. Por quê? Porque os lançamentos sempre ocorrem sobre a ação da gravidade. E a gravidade é uma aceleração, ela tem uma aceleração constante. Então, movimento com aceleração constante é move, movimento uniformemente variado. Então, a queda livre, o que ocorre na queda livre é que o movimento se dá na vertical, por isso também é chamado de lançamento vertical, e no lançamento oblíquo ele se dá como uma parábola. É aquele quando você arremessa, que o objeto vai numa curva, numa parábola invertida, né, como um prato invertido, uma bacia, vai fazer chegar no movimento ascendente até uma altura máxima e depois começar a cair, até atingir um determinado local, né? Ok? Então nessa questão a gente tinha duas atividades. Na primeira você tem um corpo lançado verticalmente para cima, a partir do solo com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Então você tem aqui uma velocidade inicial 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando G, certo? O que vem a ser G, gravidade, né? Na verdade, aceleração, certo? Da gravidade. E se adota 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, ela é mais ou menos 9,8. E a gravidade em diferentes pontos do planeta tem mudanças, mas para padronizar, né, a física tem essa questão teórica para padronizar os cálculos, se adota geralmente que ela seja 10. Aí nessa questão, nessas condições, pediu-se que na letra A, fosse determinado a altura máxima que esse objeto que você lançou vai atingir. Então o que é que você tem aqui? Lembrando daquelas equações que existem no movimento uniforme variado, né? Então você tem a equação da velocidade em função do tempo, você tem do espaço, função horária dos espaços, certo? Em função do tempo, né? Por quê? Porque a velocidade inicial você controla, espaço, né, determina, tempo não se controla, o tempo vai marcando o tempo e a aceleração é constante. E tem a equação de Torricelli, né? P ao quadrado 2A delta S. Lembrando que o que é que ocorre quando se trata de quando se trata do movimento em queda livre. Queda livre, que é um lançamento vertical. Quando se trata de um movimento em queda livre, geralmente como é que você lança? Você lança as coisas para cima, né? Então as coisas são arremessadas, você joga, ou arremessa, né? Mas você joga sempre com a velocidade nesse sentido. Então aqui se diz que a velocidade é positiva. Aí o que é que vai ocorrer? Toda vez que você arremessa uma coisa para cima ou arremessa, a gravidade vai agir para baixo. A gravidade vai ao contrário puxar isso. Então a gente adota que o A tem sinal negativo. Ok? Então é importante lembrar disso. Quando se trata de movimento em queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo, você tem a aceleração negativa. Então os valores que você vai pegar aqui, nesses cálculos, sempre são com aceleração negativa. Então nesse caso aí, o que é que a gente tem? A gente tem que o móvel, ele partiu com 40 metros por segundo, a velocidade inicial. Então a gente tem aqui, a respeito dele, velocidade final não se sabe, velocidade inicial 40, aceleração 10, que é a gravidade,
Mas aí lembrando de colocar 10 negativo, certo? Espaço final também você não sabe. O espaço inicial é 0, por quê? Porque diz aqui, ó, ele foi lançado a partir do solo. Então se entende o solo como o início, é o 0. Esse aqui, 0. Velocidade inicial 40, tempo que não tem, aceleração negativa, 10 dividido por 2, tempo ao quadrado. E no caso, se for usar Torricelli também, V0, 40 ao quadrado, que é a velocidade inicial, menos 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes o espaço, numa questão que precisa de espaço. Então, se essa questão quer saber a altura máxima atingida, o que é que ocorre na altura máxima atingida? A gente pode trabalhar com o quê? Se você trabalhar com essa aqui tem velocidade e tempo, não interessa para a altura, porque a altura é a distância. Essa tem espaço e tempo, mas é um espaço que precisa do tempo. E a gente não sabe com quanto tempo esse objeto vai chegar na altura máxima que ele pode chegar. Agora, nessa daqui, ó, a gente tem velocidade e espaço, que nesse caso é a altura. O movimento está sendo vertical, então o espaço é a altura. Então, por que vai usar essa daqui? Porque você tem como saber que velocidade é essa. Na hora em que um objeto é lançado, quando ele chega na altura máxima possível, o que é que ocorre? A velocidade para. Se a velocidade não parasse, ele ia continuar. Esse é um dos problemas do lançamento do foguete. Você tem que colocar uma quantidade de combustível diante daquele peso que o foguete tem, o material que está levando tudo, que os cálculos deem certo para ele adquirir velocidade suficiente para continuar subindo e vencer, né, a resistência da gravidade e sair da estratosfera, né, sair para fora. Porque quando ele vai para o espaço tendo um vácuo, então de lá não vai ter mais a questão da gravidade atraindo de volta. Então, como todo objeto estando na influência da atmosfera vai ser atraído de volta pela gravidade, ao chegar numa velocidade zero, quando ele chega na altura máxima, essa velocidade zero e ele começa a cair. Então é só eu colocar zero aqui, que a gente vai saber qual é o espaço final, certo? Os cálculos agora para a letra A. Aqui para a gente fazer o que a gente tem, usando essa daqui, né? Vamos usar essa, Torricelli. Velocidade final zero, que ele vai parar. Velocidade inicial 40 ao quadrado, menos 2 vezes 10, 20, delta S. Aí você passa esse 40 para cá e vai vir negativo, né? Resolve a potência. Ou então, se quiser fazer simplificação, tipo assim, você faz 40 vezes 40, que é 40 ao quadrado, não é isso? Aí esse 20, quando vier, como ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Certo? Isso aqui é a potência, perdoe. Tá certo, a potência passa negativa, ok? Porque ela está positiva aqui, 40 vezes 40, o 20 vem, está multiplicando, vem dividindo. Aí você vai ter, por exemplo, pode cortar aqui, ó, os zeros, 4 dividido por 2 é 2, né? Fica com 40 vezes 2, sinais iguais ao positivo, 40 vezes 2. 40 vezes 2 é 80. Está dizendo que 80 é a variação de espaço, mas como ele partiu do zero, então exatamente o máximo que ele chega nessa condição aí é a 80 metros. Certo? É esse resultado aqui. É o máximo que ele vai atingir. Ok? Aí na letra B diz, sim, e o tempo que ele gastou nessa subida, né? A letra B. A letra B fala sobre o tempo. Se ele atingiu 80 metros, agora você pode usar o quê? Aquela relação que tem de espaço com tempo. Se ele atingiu 80 metros no máximo, no seu ponto máximo, o tempo a gente descobre aqui, ó, coloca essa agora aqui, S como sendo 80, e eu vou ter como descobrir o tempo utilizando essa equação aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5, ok? Aí a gente tem o quê? Uma equação de segundo grau. Porque essas equações de movimento uniforme sempre são segundo grau, lembra? Se a equação de segundo grau é porque ela permite dois valores, ok? E sempre nesses movimentos há, por exemplo, tudo que vai subir vai cair. Tudo que você lança, chega a um determinado ponto da altura máxima, começa a cair. Então, há um determinado ponto em relação à altura, que aquele objeto passa naquele ponto em dois tempos diferentes. Ele passa quando está subindo e depois, vamos dizer que ele subindo passou por 3 metros. Ao cair, ele passa por 3 metros de novo. Não é isso? Que ele vai fazer um movimento de queda. Então,
Se quiser aqui, ó, uma das táticas que pode ser usada para você não trabalhar com esse número tão grande na equação de segundo grau é você tentar dividir todos por o mesmo fator. Quem é o menor fator que pode dividir todo mundo aqui? 5, né? É obrigado isso? Não, mas facilita os cálculos. Você trabalha com números menores, principalmente quando te refere a um concurso, um Enem, uma coisa que não pode usar a calculadora. Então você tem aqui, ó, 8 dividido por 5 dá 1, sobra 3, 3 com 0 30, 30 por 5, 6. 40 dividido por 5, 8, né? E 5 por 5, 1. Aí pode deixar tudo do mesmo lado, que a equação vai ser de segundo grau. Então você tem t ao quadrado, passa positivo, menos 8t, passa negativo, e o 16 que já está, ficou tudo aqui, ó, lado esquerdo, tudo no lado esquerdo. No lado direito que tirou, 0. Ok? Aí vai para aquela coisa de encontrar, né, fórmula de Bhaskara. Calcula o delta. Então você tem b ao quadrado, que é o menos 8, então menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. Então você tem aqui 64, e aqui, ó, 4 de 10, 40, 4 vezes 6, 24, 40 com 24, 64. Então você tem que o delta é 0. Isso implica o quê? Que o t vai ser menos b, então vai ser 8, que vai ser menos, né? Menos da fórmula, menos daqui. Mais ou menos raiz de 0, que é 0. Vou editar aqui, raiz de 0, dividido por 2 vezes o a, que o a é 1. Então 2 vezes 1, 2 vezes. Então você tem aqui 8 dividido por 2, que é 4 segundos. Então nessa condição, ele vai atingir os 80 metros aos 4 segundos depois do lançamento. Ok? O que é que pedindo na C? A duração do movimento. Uma coisa importante, repare que eu não estou tirando essa parte aqui, porque são as fórmulas que você trabalha. Você monta essas fórmulas assim que lê o problema, para ver o que se trata de movimento uniforme variado, o que se trata de movimento uniforme, né, queda livre, lançamento, são tipos de move. Quando você tiver com elas montadas, é delas que vai sair todas as respostas. Então você monta ela no cantinho lá no rascunho e deixa elas lá. A gente tem aqui a letra C, ó, duração do movimento. O que acontece com esse movimento? Você lançou um objeto para cima de forma vertical que vai cair. Então, ao ele ser lançado e caído, o movimento acaba, né? O movimento inicia quando você lança, termina quando ele bater de volta. Então, esse espaço final aqui vai ser 0. Se você quer achar, duração do movimento é tempo. Então, você coloca aqui, ó, 0, aí 40t menos 5t ao quadrado. Faz aquele mesmo sistema de dividir tudo por 5, facilita, né? Para simplificar aqui, é só uma opção. Aí você vai ter 0, 8t e t ao quadrado. Isso é um tipo de equação de segundo grau que pode resolver por Bhaskara de novo, que tem o a, o b e o c, ou pode fazer de uma forma reduzida, porque ela já está numa forma reduzida. Pode mandar para cá, t ao quadrado menos 8t igual a 0. Destaca o t porque ele está nos dois cantos, está aqui, então tire em evidência. Ele se evidencia, ele está aparecendo em todos os termos da conta. Aí aqui tinha 2t, eu tirei 1, ficou só 1. Aqui tinha 1, eu tirei, ficou só o número. Se isso é uma multiplicação e a multiplicação está dando 0, o que é que significa? Ou que o t é 0, esse termo aqui é 0, que não tem sentido, né? Porque não existe, se está tendo movimento, está tendo tempo, o tempo está passando, não existe tempo zerado. Ou t menos 8 é 0. Se t menos 8 é 0, implica o quê? Que o t é 8 segundos. Né? Então, em geral, como a aceleração se dá de forma constante, se o movimento levou, a gente viu na outra questão, né, 4 segundos para subir, levará 4 para cair, por isso que é ao todo 8. Okay? Também pode ser pensado dessa forma. Tem a letra C, sim, aí agora a letra D. Letra D. Quanto tempo após o lançamento estará a 60 metros do solo? Então, de novo, a gente vem para cá, ó, 60 metros, espaço, tempo, espaço. Tudo ocorrendo aqui porque é um movimento uniforme variado. Né? Então você tem agora 60, aí você tem 40t menos 5t ao quadrado. De novo, pode usar a tática de dividir tudo por 5. Quando não puder fazer isso, trabalha com os coeficientes que tem mesmo. Mas às vezes fica uma conta um pouco mais complicada. Daria certo se você usasse o 60, o 40, o 5 da mesma forma. Você vai ficar com números mais extensos. Aí aqui você tem 6 por 5 dá 1, sobra 1, né? Fica 10 aqui.
por 5, 2. Então aqui dá 12, aqui dá 8, que a gente já viu anteriormente, aqui dá 1. Põe tudo para o mesmo lado, t ao quadrado menos 8t mais 12 igual a 0. Isso quer dizer que delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta vai ser 64 menos 4 vezes 10, 40, 4 vezes 2, 8, 48. 48 são 2 para chegar em 50, 50 com 10 para chegar em 60, então faz 12, né? 2 com 10, 12, mais 4 aqui, 16. Aí você vai ter que o t vai ser menos b, então vai ficar positivo, mais ou menos a raiz de 16 dividido por 2. Então você vai ter um t', 8 mais 4, né? A raiz de 16 é 4, então você vai ter 8 mais 4 sobre 2, e o t duas linhas, 8 menos 4 sobre 2. Isso implica que o t' vai ser 6 segundos, 8 mais 4, 12, né? Dividido por 2, 6. E o t duas linhas, 8 menos 4, 4, dividido por 2. Ok? 8 menos 4, 4 dividido por 2, 2. Então, o que é que ocorre? É aquilo que eu tinha falado. Como o lançamento é para cima, né? Ele vai passar nesses 60 metros em dois momentos. Como o máximo que ele atinge é 80 metros, né? A gente viu lá na primeira questão. Na hora que ele sobe, ele passa pelos 60, então, após passar 2 segundos, foi subindo, chegou nos 60. Quando ele subiu até o máximo, que voltou, já passando mais tempo, né? Que é outro tempo aqui, ele passa pelos 60 de novo. Por isso, dois tempos. Ele passa pelos 60, os 60 metros quando sobe e passa pelos 60 metros quando vem descendo. Ok? Então, por isso, dois valores. A letra D, sua velocidade ao passar por este ponto. Então, o que é que a gente tem? Deixa eu apagar aqui para a gente... Ele quer saber. Após a gente ter descoberto que ele atinge 60 metros com 2 segundos, né, e depois na volta com 6 segundos, qual a velocidade que ele vai estar ao passar por este ponto, né? Então o que é que ocorre? Você agora vai usar aquela que a gente não tinha feito, usa ainda, que é a da velocidade. 40 menos 10, e qual é o tempo descoberto aqui? 2, né? Aqui, 2 segundos. Então 40 menos 20, 2 vezes 10, 20 metros por segundo. Conforme você lançou o objeto e a gravidade está resistindo para que ele caia, né, forçando ele a cair de volta, a velocidade vai diminuindo. Se você perceber, se você utilizar na conta aqui o 6, o que é que você vai ter? Você vai ter 40 menos 60, né? 10 vezes 6, 60. Que vai dar o quê? Negativo. Por quê? Porque quando o objeto está voltando, a velocidade fica negativa. Mas em módulo, em valor, é o mesmo 20. Porque é 20 quando está subindo, e depois, na volta, né? Como ele está vindo de novo ao solo, é como se a velocidade ficasse negativa. É tanto que justamente é isso que quer na letra F. A letra F pede que qual é a velocidade quando ele bater no chão. Então você não lançou ele com 40 metros por segundo, ao retornar ela será o mesmo valor, só que negativo. Por quê? O que acontece? Quando retornar ao chão, a gente viu que gastou 8 segundos para chegar na altura máxima possível, né? Então isso aqui vai ser 40 menos 10 vezes 8. Passou 8 segundos para ele lançar, chegar no máximo que aguentou e voltar. Né? Então isso aqui vai dar 40 menos 80 menos 40 metros por segundo. Então em módulo a velocidade do movimento é a mesma, o jeito que você lança é o mesmo com que ele cai. Ok? O que vai mudar é que vai ficar negativo por conta do sentido. É como se estivesse tirando a velocidade para que ele chegue no zero, que quando ele bater de volta vai parar. Né? Ok? A questão 2, que a gente vai fazer agora, revisando um pouco da parte da relação do movimento uniforme e movimento uniforme variado, certo? Porque no próximo assunto a gente vai entrar na questão 2, a gente tem o seguinte: um automóvel está parado diante de um semáforo, imediatamente após ter o sinal ter sido aberto, um caminhão ultrapassa com velocidade constante. Então o caminhão está a velocidade constante. Velocidade constante indica movimento uniforme. Nesse exato momento o motorista do automóvel arranca com uma aceleração, né, de 4 metros por segundo em perseguição ao caminhão. Então o que acontece? O caminhão está andando com velocidade constante, não tem aceleração, porque quem faz a velocidade alterar é a aceleração, ok? E o carro tem aceleração. Então se o carro tem aceleração, o motorista aplicou uma aceleração, o carro está em movimento uniforme variado e o caminhão está em movimento uniforme, entendeu?
Preste atenção nesses detalhes. Velocidade que não muda, movimento uniforme. Aceleração que não muda e provoca a mudança na velocidade, por causa disso, movimento uniforme variado. Então, na letra A, após quanto tempo o automóvel vai alcançar o caminhão? Então, o que é que acontece? Essa letra A quer saber de tempo. O que é que você faz? Você vai montar uma equação de espaço para o caminhão e uma equação para o automóvel. Então, a gente tem aqui, ó, SC, eu vou chamar de caminhão. No caso do caminhão, ele está em quê? Movimento, né? O caminhão está em movimento uniforme. Então, é SC, aquela coisa do S0, V, T. No caso, a velocidade do caminhão, ok? Esse C é caminhão. Por quê? Porque essa equação horária, né? Função horária que dá o espaço em função do tempo para uma velocidade que não muda. No caso do automóvel, eu vou chamar SA, ok? Para dizer que é automóvel, ele está em movimento uniforme variado. Então, a fórmula é V do automóvel, T mais AT ao quadrado sobre 2. Ok? Essa é a função horária para cada um deles. Certo? Aí o que é que a gente tem? Nessa parte aqui do caminhão, a gente não sabe o espaço final dele, porque não se sabe até onde esse caminhão vai andar. Mas se os dois estavam emparelhados no sinal, né, foi nesse momento que o automóvel resolveu ultrapassar, o espaço inicial a gente pode tomar como zero para ambos. Né? O início se deu ali, eles estavam emparelhados e seguiram. A velocidade do caminhão, na questão diz que é 20. Então você pode dizer que o espaço do caminhão 20t. Ok? E lembrando sempre que a questão quer encontrar t. Se a questão quer encontrar t, você tem que tentar montar uma conta onde só exista t. Não pode ter s e t. Pode ter espaço e t. Ok? Aí aqui, o que é que ocorre? No início também, a gente tem o espaço final do carro, do automóvel, que não se sabe onde é que vai acontecer desse ultrapassagem, né? Então, SA. A gente tem início zero. Essa velocidade inicial é zero. Por quê? Porque se o carro estava parado no semáforo e largou para ultrapassar após o semáforo abrir, essa velocidade aqui é zero. Ok? Aí sobra o quê? A aceleração, que era 4, né? 4 sobre 2t ao quadrado. Aí é que vem. Se você parar aqui, não tem mais saída. Mas aí é que vem a parte de você usar o raciocínio. Se quer encontrar tempo, a conta só pode ter tempo. Temos duas contas com duas coisas, tempos e espaço. Só que, quando ocorrer o momento da ultrapassagem, que ele tem aqui, ó, após quanto tempo o automóvel vai alcançar o caminhão, ao alcançar esse caminhão, os dois terão percorrido o mesmo espaço. O caminhão está aqui, o automóvel está chegando, né? Quando ele emparelhar, eles têm percorrido o mesmo espaço. O caminhão tem dado esse espaço, o automóvel também. Então, se sabe o quê? Que esses dois espaços aqui são iguais. Isso aqui é a questão. Por quê? Porque você agora tem condição de montar uma conta que só tenha t. 4 dividido por 2 é 2, né? Então você sabe que 2t ao quadrado é igual a 20t. E aí você agora tem como resolver, porque na equação só tem o tempo. Passa para cá, mesmo lado, 2t ao quadrado menos 20t igual a zero. Pode fazer aquele sistema de simplificar, dividindo por 2, ou usar o número com 2,5. Você vai ter t ao quadrado menos 10t igual a zero. Tira o t em evidência, né? Como a gente fez no anterior. Você tira aqui, aí você vai ter t menos 10, igual a questão anterior. Tem 2t aqui, tira 1, fica só um t. Tem um t só, tira, fica só o 10. Igual a zero. Isso quer dizer que ou t é igual a zero, que não pode, o tempo não é nulo, ou t menos 10 é igual a zero, isso quer dizer que t é igual a 10 segundos. Então, agindo nessas condições, com essa aceleração e o caminhão estando em velocidade constante, ele vai conseguir a façanha de alcançar com 4 segundos, ou perdoe, com 10 segundos. Aí depois na próxima questão diz, quanto tempo ele vai ter percorrido? Perdoe, quanto terá percorrido o automóvel? Então, ao passar esses 10 segundos, ele conseguir alcançar qual distância, né? Quanto ele terá percorrido, qual é a distância que ele vai ter percorrido. Então você vem para cá, na função horária do espaço do automóvel, que a gente tem aqui, né? E coloca esse tempo como sendo
por 10, ok? Vou apagar aqui que a gente já usa a mesma conta. Mais simples, né? Bom, para a letra B. Se você encontrou que o tempo era 10, então você tem que o espaço do automóvel vai ser 2 vezes 10 ao quadrado, que é 2 vezes 100, que 10 ao quadrado 10 vezes 10 100, né? 200 metros. Ou seja, ele vai conseguir chegar nesse emparelhamento com o caminhão nessas condições após 10 segundos, e para isso vai ter percorrido 200 metros. Por isso essa questão de quando se fazer ultrapassagens, ver a potência do veículo, né, mais ou menos em quanto tempo é preciso para ele atingir determinada velocidade que possa ultrapassar os 100 km por hora, alguma coisa desse tipo, porque você diz, o automóvel vai de 0 a 100 em 10 segundos. Né? Então tem que haver um espaço ali suficiente para que ele desenvolva durante esses 10 segundos a velocidade crescente para poder fazer a ultrapassagem. Aí por isso que aquela questão das pistas terem as faixas contínuas, a faixa intermitente para você poder, onde é que é permitido ultrapassar ou não, por conta de que em determinados trechos talvez não haja um espaço suficiente, é preciso 200 metros, tá vendo? Para que você adquira a velocidade necessária para fazer a ultrapassagem. Aí tem que esperar mais um pouco, um próximo trecho à frente, certo? Obrigado aí, bons estudos, paz e bênção a todos. Que sejamos todos abençoados nessa semana que vem.